pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje tenho a honra, a satisfação e o prazer aqui de estar recebendo meu grande amigo, Dr. Marcelo Amaral, para bater um papo com o juiz de execução, Deomar Barroso, o qual nos prestigia com seu notório conhecimento jurídico, mas a sua vivência no sistema carcerário, né, como juiz, de fato, e desenvolvendo projetos e trazendo informações sobre a questão da ressocialização. E desde já agradeço por estar disponibilizando seu tempo e notório conhecimento aqui com os nossos seguintes, né, ouvintes e assistente aqui do podcast para fazer direito. Obrigado, Marcelo, novamente aqui, você já é uma figura repetida, né, tá sempre com a gente. Nós é que agradecemos o convite, a honra de estar aqui mais uma vez no podcast, com um tema bastante importante, que é um tema de execução penal, de sistema carcerário. E nós não teríamos melhor autoridade para falar sobre isso, senão o nosso magistrado, titular da Vara de Execuções Penais da região metropolitana de Belém, que vive a realidade no dia a dia, com inspeções quase que mensais em todas as casas penais. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre a realidade do nosso sistema, sobre a ressocialização, sobre os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que se precisa melhorar. E certamente vai ser uma grande entrevista hoje. Doutor, para iniciar aqui, o sistema carcerário hoje, ele está apto a ressocializar as pessoas que encontram nele? Olá. Deixa o homem se apresentar. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Deomar Barroso, já estou aqui no Pará há 22 anos, sou paraeiro, nascido nas Minas Gerais, mas como estou há 22 anos, já sou paraeiro já. Por que paraeiro? Porque eu sou mineiro. Foi um advogado que me deu essa denominação aí, eu achei massa. Paraeiro, paraense com mineiro, paraeiro. Paraeiro. Eu sou paraeiro. Eu não pego a raiz, mas eu sou paraense já, porque são 22 anos, né? Eu gosto mais da comida daqui que a comida de Minas. E olha que a comida de Minas é muito boa. Mas a ressocialização, em parte sim, mas uma pequena parte. O desafio é fazer isso aumentar, né? Mas a ressocialização existe. Eu tenho pessoas que entraram dentro do sistema e que mudaram. Eu posso te dar N casos aqui de pessoas que entraram e que realmente alguma coisa lá dentro fez a diferença na vida dela e ela saiu e mais nunca voltou para o crime. Então, em parte, o sistema ressocializa. Qual é o nosso desafio? Fazer com isso chegue a grande maioria dos internos, dos PPLs. E é isso aí. Essa questão da ressocialização, desculpa que às vezes eu vou pontuar, mas tentando trazer a visão das outras pessoas que nos acompanham, até para a questão do amor ao debate aqui e para a gente tentar trazer luz a diversas situações. Tem muita gente que questiona o sistema carcerário e a questão da recuperação. Eles dizem o quê? Que o sistema carcerário não recupera ninguém. As pessoas que estão se recuperando é porque ela não precisava nem de fato estar ali, ela já estava recuperada. Ela apenas cometeu um ato ilícito e estava pagando a sua pena, mas ela não precisa ser ressocializada, porque ela de fato foi socializada. Agora, quando se trata da grande maioria, ela nunca foi nem socializada, e como vai ser ressocializada? Qual a sua percepção dessa leitura que essas pessoas trazem? Toda fala que é absolutista, no concurso, ela é negativa, ela é mentirosa. Toda fala, né? O sistema não ressocializa ninguém. Você pode marcar essa alternativa que ela está errada. Ninguém. Ou o sistema ressocializa todos, também está errada. Então, toda unanimidade é burra. Né? Então, ele ressocializa. Eu não vou. Isso é filosofia. Se eu vou discutir se o cara que entrou lá dentro, que por algum já estava ressocializado, e aí ele já não precisava mais do sistema. Nós temos uma regra para cumprir. Você praticou um ilícito, você vai cumprir a pena. E isso tem que ser. Porque senão eu gero o que é impunidade. E a impunidade gera novos crimes. Né? Esses dias eu vi uma pesquisa recente que quando saía a notícia de corrupção em altos escalões, o índice de furto em supermercado, em 2 ou 3 semanas, logo após, aumentava. Porque o cara fazia o raciocinar, se lá no alto escalão estão furtando, eu também posso. Então, não é questão só de você punir só o crime, é questão da impunidade. Então, você tem que fazer com que a sociedade sinta que cometeu algo ilícito, vai ser responsabilizado.
Ah, ele já ressocializou. Ok, mas ele cometeu e ele vai ser responsabilizado. É isso, a lei é para todos. A sociedade é completamente desigual e vai ser sempre, em todos os níveis. A única nível que ela não pode ser desigual é na lei. Todos são iguais. Errou, pagou. Tributo a todos. É assim. Não pode ser de outro jeito. E a questão da reincidência? O Brasil tem um dos maiores índices de reincidência do mundo. Não sei te informar. Hoje o Senapem trabalha com a ordem de 46%. Tem gente que fala que é 70%, tem gente que fala que é 80%, mas tudo é chutômetro, achismo. Se você pegar hoje, botar no Google aí, índice de reincidência criminal no Brasil, você vai achar a taxa de 46%, em média de 46%. É alto? É altíssimo, enquanto a APAC é 2%. 2 ou 8% a APAC, que é um sistema penal também diferenciado e que tem um índice muito mais baixo. Eu vou te falar do meu sistema aqui, que é o manicômio judiciário, que é nosso gargalo. Nós tínhamos 415 pessoas no espaço de 83, e o manicômio foi um desafio muito grande. Quando eu cheguei na VEP como titular, o manicômio era o mais difícil de fiscalizar por inúmeras coisas, né? Preso que estava doente e estavam jogando fezes um no outro. Eu tinha esse comportamento, ausência de medicação, ausência de médico, ausência de tudo, né? E aí, quando houve a intervenção, a FT, em 2019, o Hamilton mais o Leone, que era o diretor do HGP naquela época, fizeram um documento pedindo a interdição do presídio, para fechar as portas. E eu já estava monitorando o HGP e eu precisava da documentação, né, para poder agir. Eu agi, interditei naquela época. Apoio você não acha, porque é uma decisão extremamente difícil de tomar. Sim. Você fechou as portas, ninguém mais entra naquele lugar sem autorização judicial. A porta está fechada. Qualquer um que surtar no estado do Pará tem que consultar o juiz. Isso dificulta para todo mundo, né? Apoio eu não achei na decisão, mas as pessoas não compreendiam a decisão naquele momento e depois foram compreender, ao longo do tempo foram compreender, tanto que não recorreram da decisão. A decisão está até hoje, o presídio até hoje está interditado. Eu tinha 415, espaço para 83, o número oficial é 369, hoje eu estou com 30. Hoje eu estou com 30 homens. Aí você pergunta assim, quantos voltaram que você soltou? Esses 415 você botou fora, quantos voltaram? 3. Dá para fazer alguma conta? Dá para fazer alguma conta? Número baixíssimo, né? Hein? Um número baixíssimo. Isso não é estatística, né? Não dá para fazer conta. Ressocializei ou não ressocializei? E esses são loucos. Eles têm problema mental. Eu vou falar o louco que fica uma linguajada mais comum, mas você pode ter deficiência mental aí, né? E aí? E aí foi inspirado em muita coisa. A gente, para chegar nesse modelo, tem o Caetano, Haroldo Caetano de Goiás, que tem uma grande luta antimanicomial. Eu faço parte da luta também antimanicomial. O manicômio não é para preso com problema mental. O problema mental se resolve com médico, com tratamento ambulatorial, com psicólogo, com psiquiatra. Não se resolve na cadeia. A cadeia só é adoecedor. Né? Eu não tenho um hospital, eu tenho um manicômio. E o CNJ também, muita gente questionou a norma do CNJ, que mandou fechar os manicômios no Brasil, né? Muita gente ficou contra, acharam um absurdo, né? O CNJ está certíssimo. O estado do Pará, inclusive pelo CNJ, é referência nacional na luta antimanicomial. Quem tem 415, agora está com 30, e preparando 10 para sair. Nós estamos com 10 no gatilho para sair. Nós vamos ficar com 20. Até porque, Excelência, para a pessoa ir para um manicômio judicial é porque ela tem problema, já foi atestada, ela já passou por uma perícia que o atestou como inimputável, como alguém que precisa de tratamento médico. Tratamento. Por que ele surtou? A pergunta você tem que fazer a pergunta assim. Não é o que ele cometeu, é por que ele surtou. Porque ele já tinha problema mental. Sim. Confere. Aí você está na cidade do interior ou da capital. Ele não tem assistência médica, ele não tem medicação, ele não tem nenhum tipo de tratamento, nenhum acompanhamento, a doença está ali. A doença uma hora vai se manifestar. Aí ele surta. E nesse ato de surto, ele pratica um ato ilícito que ele não se lembra. Ele praticou em surto. Foi num momento de loucura. E aí, nesse momento de surto, ele pratica esse ato ilícito. Ele precisa de encarceramento.
Pelo amor de Deus, ele não teve nenhum tipo de assistência e agora você vai encarcerar? Não, eu vou tratar. Aí você pega e tira lá, veio o pessoal da HGP, eu tirei as pessoas, foi tirando, hoje está com 30 lá, quantos voltar? 3? Não tem. Eu cheguei a acompanhar uma dessas vistorias que foram feitas logo após o início da FETIP, pela OAB na época, e aí era perceptível quando você passava pelos locais onde essas pessoas ficavam encarceradas, você via as manchas de fezes na parede, Isso etc., aí. que realmente se demonstravam a realidade, não era uma falácia, né? Não, Uma era coisa concreto. inventada. E a gente não podia entrar no local, às vezes, os policiais penando, não entra, doutor, porque eles estão surtados lá e estão jogando merda um no outro. Você vai tomar merda. Vai tomar cocô, fezes ali. É um negócio extremamente sério. Mas isso acabou. E aí Isso é parte da passado. sociedade talvez não se importasse, porque era algo que você não via, né? Como Tava está extramuros. isolado, ninguém se preocupa com isso, né? Como está isolado, deixa estar isolado. Mas é uma vida. E eu não posso desperdiçar nenhuma vida. Toda vida é importante, né? Não sou eu que diz isso, é o Senhor que diz isso. Mas como ele diz isso, eu sigo ele, então toda vida é importante. Não interessa se ele tem problema mental, se não tem, se ele estava fazendo guerra de fé, se não estava. Ele precisa ser resgatado, e muitos foram resgatados. Muitos foram resgatados. Estão em casa, estão lá trabalhando, da vida. Estão na residência terapêutica. O Estado do Pará criou residência terapêutica, esse governo aí nessa gestão agora, criou residência terapêutica, estão criando mais residência terapêutica. Um abraço ao Cipriano, né, e à Laena, né? Brilhante trabalho. Trabalho essencial. Trabalho essencial. Isso eu estou falando CESPA. Esses dois nomes que eu citei, que Cipriano e Laena, são da CESPA. Eles é que ajudaram a criar essas residências terapêuticas aí, e a própria secretária, né? E qual a importância da progressão de regime hoje? Fundamental. Eu acho que tem que conviver os 3 regimes. Fechado, semiaberto e aberto. Eu tenho que avaliar se ele pode progredir. Eu não posso pular do fechado para o aberto. Eu acho que eu tenho que fazer um estágio, eu tenho que fazer uma avaliação. É fundamental, para mim, fundamental. E essa finalização daquela possibilidade da dita saidinha? A saída temporária, né? Tem um projeto de lei extinguindo a saída temporária. Qual o seu entendimento sobre isso, sua finalização? Projeto de lei, que se for lei eu não discuto, né? A não ser que eu vou declarar ela inconstitucional um incidente, mas salvo isso, eu não discuto, eu cumpro, né? Eu sou a favor da saída temporária. A nossa saída temporária, nós 300, quase 400 pessoas, não voltaram 37, se não me falha a memória. 10%. Menos de 10%. Então, assim, isso faz parte? Faz parte. Faz parte de um processo. Mas eu tenho que ter isso. E os mandados de recaptura vão ser expedidos. Imediatamente. Não é imediatamente, que eu não tenho esse... Não, após a informação. Após a informação, a gente vai expedindo eles. Mas é full time. Já comecei a expedir agora. Assim que o pessoal da SEAP comunica. E aí o Lucas faz um brilhante trabalho nisso. O Lucas da SEAP. E aí a minha equipe, que é maravilhosa, de 0 a 10 eu dou 11 para a minha equipe. A equipe é fantástica. Tem muitas metas a cumprir. Essa é mais uma meta. A gente fez uma reunião com a PM, com a PC. Porque eles também precisam do mandado para poder... Quando você volta um criminoso para a rua, ele começa a dar trabalho, você precisa do mandado para logo recolher ele para a sociedade, e a VEP faz parte desse trabalho. E é importante que se diga, porque assim, a maioria da sociedade é contra, né? Porque não devia ficar preso, saidinha? Contra a saída temporária. E é importante que se diga que esses presos que realmente não retornam, ou que eventualmente se valem dessa saída temporária para cometimento de delitos, eles têm um rigor no tratamento posterior. Ele perde esse direito. O senhor pode até explicar para a gente melhor sobre isso. Ele vai voltar para o fechado, ele vai fazer um PDP, ele vai pegar mau comportamento, aí no mínimo 6 meses, ou se ele praticou um novo delito, no mínimo 1 ano. Eles chamam de castigo, né? Vai ficar lá no PDP, que é um processo disciplinar, né, penitenciário, e vai ter os rigores da lei. Mas muitos não voltam, e aí você vai ver o que aconteceu. Não é só por delito, às vezes é por necessidade também. Ele viu que a família estava em frangalhos e começou a trabalhar. Aí não tem condição dele voltar. Assim, tem N situações. Então, não cabe aqui a gente fazer uma avaliação, porque tem muitas situações. Mas as saídas temporárias, para mim, ele está no semiaberto, ele tem que experimentar a questão da autorresponsabilidade de sair e voltar. Mesmo assim, ele sai tornozelado. Sim, monitorado pelo Ele sai monitorado. Mas a maioria volta, tá? Que se diga. Né? A maioria volta.
E naquele pacote de crime veio aquele regime diferenciado, né? RDD? Isso. O que você acha desse regime? É Também. necessário? Tem que Não? ter. É necessário, com certeza. Nós temos no estado do Pará muitos em RDD. Quando você sobe o nível, né, de participação em organizações criminosas, é fundamental que você tenha esse tipo de retirada do Estado para poder dificultar aí a comunicação. É necessário. As leis foram sábias nesse aspecto aí, criou-se mecanismos sábios de controle. E nós aqui no estado do Pará, desde 2019, a gente tem um controle muito rigoroso, né? Nós tivemos agora a Operação Multi, gerida pelo Senapem, então vêm policiais penais federais aqui para o Pará e acompanham a vistoria dentro da casa penal, buscando aí para ver se acha celular, arma, droga, enfim, a coisa pérfuro cortante, né, estoque, qualquer coisa lá dentro. Eu acho que pela 6ª ou 7ª vez no estado do Pará não se acha nada em nenhuma casa penal. A história... Desde 2019. A história também nos conta, tá falando de organização criminosa, a história conta que as maiores organizações criminosas, elas foram criadas dentro dos presídios. Como é hoje a relação da segurança pública com essas organizações criminosas que hoje muitas pessoas falam que dominam os presídios do Brasil inteiro? Eu não falo nem do Pará. Qual a sua percepção disso? Eu vou falar pelo Pará. Aqui a gente não trata assim. Aqui a gente já trata de interno. E separa eles por uma classificação feita dentro da SEAP. A SEAP faz essa classificação e essa separação. Hoje, o sistema, nós temos o controle, nós temos o procedimento, que a gente chama de procedimento. Isso funciona para advogados, funciona para os presos, funciona para os policiais penais, funciona para os juízes, funciona para todo mundo. Nós temos o procedimento e ele é seguido. Então, a gente não fica tratando de facção, A ou B ou C. Não dá estrelato. A gente trata de interno. Interno, e aí a gente vai fazer a separação. É porque gera um impacto direto. O doutor Marcelo Amaral ainda vai até posicionar sobre um tema que ele... Na verdade, assim, boa parte das mudanças positivas que ocorreram dentro do sistema penitenciário, elas advieram daquele massacre de Altamira, daquela rebelião que se tornou, né, ganhou uma repercussão nacional, até mundial, especificamente. Nós passamos por uma intervenção federal pela FETIP, e aí eu gostaria que o senhor abordasse todas essas mudanças, né, que eu acho que a partir dali foi a mola propulsora para mudanças que já eram necessárias terem acontecido, mas que efetivamente não vinham sendo tomadas ali a rigor, né, de uma maneira... Foi o catalisador, né? A partir dali, efetivamente, houveram mudanças significativas, logicamente que houveram situações de denúncias de maus-tratos, de violações de prerrogativas, mas que efetivamente trouxeram mudanças bastante positivas para o sistema penitenciário. Eu gostaria que o senhor pudesse abordar um pouco sobre isso. Com relação ao maus-trato, eu vou falar especificamente de maus-trato. Com relação ao maus-trato, a gente cuida de apurar imediatamente. Tanto que se a gente chega numa casa penal e o preso relata que houve maus-trato, a segunda pergunta, eu faço para ele: você foi agredido por algum policial? E aí, a pergunta geral na cela. O cara fala: eu fui. Tem alguma marca? Ele fala assim: tem, tá aqui minha marca. Ele mostra a marca, qualquer coisa que seja a marca, que ele identifica, porque eu não estou discutindo se é verdade ou se é mentira. Sim. Naquele momento. Ele identifica que é a marca, eu tiro uma foto, faço a fotografia daquele local no corpo dele e imediatamente ele é mandado para o ML. E aí depois a gente vai fazer a apuração numa audiência específica, a gente vai marcar para isso. Então, com relação a maltratos de interno, a gente faz a apuração e manda para o ML de forma imediata. A gente já mandou N, tá? Mas, 2019 para cá, houve muitas mudanças. E mudança de gestão e tal. E agora, nessa gestão, e aí eu vou lembrar o Margalho, que trabalha na SEAP, né? O Coronel Sirotô, que é o gestor hoje, né? Eu tenho o Maués, que auxilia também ele, que é subsecretário Maués, que é gente da melhor qualidade. Mas o Margalho falou assim, o seguinte: doutor, não podemos retroceder. E qual o sentido foi isso? Porque eu falei com o Margalho, das 2 visitas que eu fiz últimas, janeiro e fevereiro, eu não vi relato de tortura de forma geral, eu vi relatos pontuais de agressões. E se é pontual, nós vamos fazer a apuração pontual. E isso está extraordinário, porque é pontual. Pontual, eu vou ver quem é que está fazendo o errado e vou punir, né? Corregedoria, encaminhar para o ML e punir o servidor se estiver
com excesso ou com tortura, eu não sei. Mas eu não posso ter generalizado. Eu não posso entrar na casa penal e dos presos, 100% tá me falando que foi agredido, que tá tendo excesso de gás, que tá tendo isso. Então, o Margalho lembrou isso. Eu falei, eu dei os parabéns pro Margalho, olha, eu fiz a visita. E o Goldinho, que é auxiliar da VEP, que é um sujeito diligente, trabalhador, o juiz auxiliar, fez visita agora, semana passada agora. Não, essa semana. Essa semana, segunda e terça, ele fez visita segunda e terça, aqui na região metropolitana de Marituba para cá. E ele me falou, Delmar, eu também senti a mesma coisa. Que nós fizemos visita separada, a gente faz visita só juntos. Dessa vez nós fizemos visita separada para ver o que um sente e o que o outro sente. Para a gente depois conversar. E ele falou a mesma coisa comigo, senti a mesma coisa, há um decréscimo. E aí o Margalho vira e fala, não podemos retroceder, né, doutor? Não, não podemos retroceder. Agora é só avançar para a melhoria do sistema cada vez mais. Então, essa história de agressão, espero que agora seja coisa do passado. Pontualmente, a gente corta e faz avaliação, corregedoria, se for o caso, expulsa. Porque eu não posso institucionalizar agressões. Recentemente teve até a divulgação de um vídeo, que seria um vídeo antigo, de episódio de tortura. Não sei se é antigo ou se é novo, mas aquilo ali foi encaminhado para o Ministério Público e para a CEA, para a corregedoria, para apurar. Com certeza. Com certeza, quero saber o que é aquilo. Eu não tenho preocupação de mandar apurar em hipótese alguma. A lei é para todos, não estou falando que a lei é para todos. A única hora que a gente se iguala nessa vida é na lei. A gente não se iguala no poder aquisitivo, na intelectualidade, no conhecimento, na criatividade. Não se iguala, né? Esquece. Isso não vai ter igualdade nunca. Mas na lei tem que ter. E como é tratado as minorias hoje no sistema carcerário? Minorias, eu digo, mulher. Não, mulher não, LGBTQI+. Não é minoria. De acordo com o conceito, é porque a minoria não é na questão do número, né? É de acordo em direitos. Que os seus direitos são diminuídos, aí eles colocam como característica de minoria. Nós temos um tratamento. Para mulher, nós temos um presídio, só para elas. E nas comunidades LGBTQI+. Aí você tem celas separadas. Tem um tratamento separado para o LGBT, tem um presídio só para eles, né? Lá no semiaberto tem uma cela só para eles. A ideia... Porque é o seguinte, isso é muito volátil. Meu sentir é que isso seria colocado num lugar só, para mim. Eu gostaria que o semiaberto e o aberto do LGBT, fechado, e o semiaberto do LGBT fosse um lugar só. Mas a CEAP está colocando lá na colônia, o semiaberto do LGBT. Então, assim, aí a política dela... Mas a gente sempre está conversando para ver o que seja melhor. Porque a gente vai, às vezes a gente volta. Sim. Porque a gente vê o que é melhor. Mas hoje a gente tem tratamento, sim, para o indígena quando está preso, tem separação, tem tratamento, tem cuidado. Doutor Marcelo? Excelência, nós, depois da intervenção penitenciária, eu inclusive cheguei a acompanhar revista geral em todas as casas penais, retirada de dejetos, de dinheiro, sujeira, de tudo. Dinheiro, de arma, de celular. Efetivamente. E aí houve um questionamento muito grande, porque a própria advocacia ficou um tempo sem poder entrar no sistema penitenciário, depois veio o agendamento como uma forma obrigatória, etc. O agendamento é essencial, né? Nós vemos, inclusive, alguns advogados que foram investigados, presos, porque efetivamente estavam se valendo da sua prerrogativa enquanto profissional para efetivamente colaborar ou cometer delitos. Mas, de certa forma, a maior parte da advocacia cumpre o seu papel efetivamente constitucional, de defesa, do direito de defesa. Toda a profissão, né? Exatamente. Sempre tem desvios, isso é normal. E aí eu lhe pergunto se essa relação da própria advocacia, do sistema penitenciário, dos presos de execução, como é que o senhor enxerga essa relação, a essencialidade do advogado, o tratamento que deve ser dispensado ao advogado pelo sistema penitenciário? O advogado de entrar dentro do presídio são situações muito extremas, a não ser que está tendo uma rebelião lá dentro. Eu acho que é o extremismo para fazer essa proibição. Então, qualquer coisa fora disso está errado, né? A gente não pode proibir, tem que ter acesso. Mas o agendamento é essencial, até para você, até para o senhor quando for lá. Imagina, o senhor chegou no presídio 9 horas da manhã e o seu agendamento é 9 horas da manhã. O senhor vai ser atendido agora 1 hora da tarde. Puxa vida, mas eu agendei 9 horas da manhã, vou estar sendo atendido 1 hora da tarde? Mas por que isso? Eu vou ter que esperar de 9 até 1. Eu tenho audiência para fazer, eu tenho outras coisas, eu tenho processo para cuidar. E isso é um absurdo. A CEAP tem que fazer o agendamento e cumprir o agendamento. E isso é melhor para todo mundo. E eu creio que a CEAP está cumprindo esse agendamento. Então você chega, ele vai tirar o cara do
da cela, vai levar para o parlatório e vai colocar ele à disposição do advogado às 9 horas da manhã, que foi combinado, que eu agendei às 9. Não foi 9h30, não foi 10, não foi 11. Então, isso para a advocacia, eu acho que facilitou o trabalho da advocacia. E o agendamento é essencial. Essencial. E para controle. Para a grande maioria, você não precisa do controle, igual o senhor falou. Você faz o trabalho constitucional sem problema. Mas a minoria que não faz, eu preciso de controle. Senão a pessoa vai chegar e fala com qualquer um. Outra, não é feira. Eu tenho que ter controle de quem está entrando. Eu tenho que ter controle de quem está saindo. Até eu, juiz, vou chegar lá, eu tenho que ser revistado. Meu carro é aberto a porta-mala. E por que não? O motorista não abre porta-mala, eu falo, abre o porta-mala. Já chega, eu mando abrir o porta-mala. Por quê? Tem que investigar para ver se não tem nada lá, entrando ou saindo. Se o juiz da execução penal não entra com o celular lá dentro, por que outras pessoas vão entrar? Me entendem isso? Um exemplo. É lógico. A lei é para todos, senhores, é para todos. Não tem essa discussão. E por que não se submeter a olhar um porta-mala? Qual é o problema? Entendem? O problema é você abrir um porta-mala, o cara vai lá, fiscaliza, fecha o porta-mala, doutor, tudo certo, bom dia. Onde é que o senhor vai? Eu falo assim, todo o complexo. Entendeu? Doutor, na década de 70, no seu estado natal, em Minas Gerais, foi criado a PAC, né? Que é sensacional. De Deus. A gente estava conversando anteriormente aqui, inclusive no próprio Maranhão, já implementaram 7. E eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas o que seria esse sistema e quais seriam os benefícios que iriam trazer para o sistema carcerário de qualquer estado. Eu vou falar uma coisa aqui, mas quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, continue até o final, porque eu vou falar uma frase, ela vai parecer completamente fora do contexto, mas se você não chegar até o final, você não vai entender e vai fazer uma crítica cortada aí, o ato. Né? Se você é perigoso, né? Se você fazer o corte do vídeo, né? Você vai fazer um corte do vídeo e de uma forma desnecessária. Mas eu vou falar uma frase que eu aprendi dentro da APAC, com uma outra conotação que eu achei lindo. Bandido bom é bandido morto. Isso foi falar dentro da PAC. Olha que frase. Marcelo até largou o celular. Olha que frase. Bandido bom tomou um susto. É bandido morto. E aí, que a gente estava discutindo isso, né? O que é a PAC? A PAC é um presídio que tem regime fechado, aberto e semiaberto. E neste presídio não existe nenhum policial penal. 0. Então, quem abre a porta do presídio é um preso. Quem te coloca para dentro do regime fechado é um preso. Quem fecha a cela, quem tem a chave da cela, é um preso. Quem faz a comida é um preso. Eu comi lá com mais de 100 homens dentro da PAC, em Itaúna. Eu comi lá com mais ou menos 120 presos. Eu comi a comida deles, eles que fizeram a comida. Eu comecei a servir, eu fui o primeiro a servir, e depois eu vi a dinâmica. Eles sorteiam uma mesa que vai servir primeiro. Então você pode sentar em qualquer mesa, eles sorteiam uma mesa, você não sabe que mesa que vai ser sorteada, e aí a mesa que foi sorteada vai servir primeiro. Todos de garfo e faca na mão, e a faca de serra, faca mesmo. Quer dizer, poderia haver uma rebelião tranquilo, porque o juiz da execução estava ali, poderia haver uma rebelião, um pedido aí de arma, de colete para fugir, e ninguém foge da PAC. Ninguém sai da PAC. A PAC não tem superlotação, cada preso tem a sua cama, tem que ter o remédio, tem que ter atendimento médico, tem que ter o dentista, a família tem que visitar. A concurso da cela mais suja e da cela mais limpa, e o concurso entre as celas, quem ganha é um detalhe, às vezes é um papelzinho no chão que tira o título. É um papelzinho. Porque o banheiro tem que estar limpíssimo, a cama tem que estar arrumada, feita igual o quartel de exército, eles acordam 6 da manhã, deitam 10 da noite. Enfim, é um regime altamente disciplinado que só o preso é que cuida. Não tem policial lá dentro. Extraordinário. É uma bênção de Deus. A PAC é uma bênção. E eu preciso da PAC aqui. É meu sonho. Sabe? I have a dream. Colocar uma PAC aqui, várias APACs no estado do Pará. O povo paraense merece, porque é um sonho você ter um preso autodisciplinando, fazendo a sua comida, tendo dignidade e ressocializando. Porque lá fazem cursos, aprendem N profissões lá dentro. E por que a gente ouviu essa frase lá dentro? Bandido bom é bandido morto. Porque quando entra na PAC, realmente o criminoso tem que morrer, não o preso. O criminoso tem que morrer.
para que o homem nasça nele, para que o Cristo nasça nele. Então essa é a frase lá de dentro. Não? O criminoso tem que morrer, mas eu quero o homem vivo. O criminoso esquece. Tanto que eles falam, são várias frases lá pregadas lá, aqui entra o homem, o crime fica lá fora. Aqui, tá escrito. Uma coisa linda, reforçando que o criminoso tem que morrer e o homem nascer, manter-se vivo, para que ele seja ressocializado e mude de vida. Teve um preso em Minas Gerais que ele fugiu de todos os presídios por onde ele passou. Todos os presídios ele fugiu. E aí ele foi para a PAC e o juiz, conversando comigo, eu não lembro o nome do colega, mas ele chegou na PAC e o preso estava aborrecido. E ele perguntaram para ele assim, esse preso que fugia de todo lugar. Ele estava na PAC, hein? Fugia a hora que quiser. Se ele quisesse, ele fugia. Aí perguntar, por que você está aborrecido, fulano? Eu falei assim, doutor, por que não me colocam na recepção? A recepção é a porta de entrada. A recepção é a chave da rua. Você dá um passo, você está na rua, é só sair correndo. A recepção significa isso. Se o cara que já fugiu de todos os presídios, você põe ele na recepção, ele é só abrir a porta e correr, porque ele não tem policial. Quem é que vai segurar ele? Ninguém vai segurar ele. Não tem arma. Não precisa nem correr, pode sair andando. Sai andando, pega um ônibus, vai embora. Aí o juiz falou assim, vou te colocar na recepção. Mandou colocar na recepção. E ele não fugiu. Esse cara já morreu. E aí foram perguntar para ele por que ele não fugia da APAC. Aí de novo eu falo com você que você tem que matar o criminoso para que o homem nasça. Ele virou e falou assim, doutor, respondendo pro juiz, doutor, é porque do amor ninguém foge. Tá escrito lá na PAC, do amor ninguém foge. Você tem que matar o criminoso. E essa visão que talvez falte a parte da sociedade, né, Celso? Porque o indivíduo ele tem uma pena para cumprir. Ele vai cumprir, ele não vai morrer dentro da cadeia. Não, vai voltar para a sociedade. Vai voltar. Por isso o criminoso tem que ser morto. Eu preciso do homem, um pai de família, eu tenho que tirar do lado de dentro, é um pai de família, um cara responsável, um cara disciplinado. E N acontece assim. Eu te dou um exemplo de uma moça aqui, não vou falar nem o nome dela, né? Ela está no projeto Começar de Novo, nosso, e essa moça me encanta o exemplo. Essa moça teve um problema, praticou um delito, e a questão do marido, né, o ex-marido e tal. E essa moça conseguiu, no Começar de Novo, fez o curso, né, de técnico de radiologia, se não me falha, é técnico ainda. Ela fez esses Enem e tal, passou, virou biomedicina, passou em primeiro lugar em biomedicina. Essa moça está cursando a faculdade, ela ganha uma bolsa. Essa moça resgatou casamento, resgatou filho. Essa moça dá um exemplo para as pessoas. Você vai me falar que não morreu a criminosa? Você virou mãe de família, virou mulher. Eu tenho um exemplo, e essa eu vou citar o nome, a da Beth lá de Bragança. A Beth se envolveu com um ex-companheiro e aí praticou o delito. Ela veio cumprir pena no Pará. Ela fez o método CIS lá dentro do cárcere. Ela voltou para Bragança, já era confeiteira, montou uma confeitaria em Bragança. Agora a Beth vai vender franquia. Se você olhar a Bet My Cake aqui em Belém, um brownie que tem aí nas universidades, Bet My Cake, é dela. Então, a Beth é um exemplo. Aí, em vez de ser criminosa, a Beth hoje vira referência da família, de empreendedora, de uma mulher que resgatou a dignidade, que teve no fundo do poço, resgatou. Eu te dou N exemplos. Por isso que, assim, ressocialização eu tenho que ampliar. Eu tenho que fazer isso crescer. Como? E quais são os projetos? Quais são os projetos que você participa hoje? O primeiro projeto é o Conquistando a Liberdade. Foi o meu primeiro projeto em 2003. Eu falei 2013, que em 2013 eu ganhei o Inovare com Conquistando a Liberdade. Para quem não sabe, o Inovare é o Oscar da Justiça, né? Do Brasil. Não tem qual prêmio mais legal que o Inovare. Significativo. Não tem. Tem? Não tem. Não tem. não tem. É muito bom. É muito bom ganhar o Inovare e eu ganhei por 2 vezes. Eu já ganhei dois Inovares. Então, como é que é o Conquistando? Eu pego o preso de justiça do sistema fechado, levo para uma escola pública, lá ele pinta, capina, faz pequena reforma, lá ajuda o sistema público, né? E na obra, fazendo obra mesmo ali na escola. Mas isso todo mundo faz no Brasil, Delmar? É verdade. Todo mundo usa mão de obra carcerária para fazer uma pequena reforma, mas nós temos o pulo do gato.
E o que é o pulo do gato? O preso dá uma palestra para o aluno, não façam o que eu fiz. O preso dá um testemunho. Do limão, eu estou fazendo a limonada. Então, o preso... O exemplo negativo. É exemplo negativo. Não faça o que eu fiz, vai dar cadeia. E aí o preso ainda reforça. Eu pensava que não ia dar cadeia, eu pensava que todo mundo que ia preso era um bando de otários. Eles falam isso, linguajar deles. Uhum. Eu pensava que era um bando de otários, que eles... eu sou mais esperto que todo mundo, eu vou praticar o crime e não vou ser preso. É assim que ele fala. Pois aqui, tá aqui preso. Eu já estudei nessa escola. Aí é legal isso, alguns já estudaram naquela escola. Eu já estudei nessa escola. Não façam o que eu fiz. Não vá pra droga. Não falte de aula. Cuidado com as amizades. Siga o conselho do seu pai. Então não é eu, Delmar, juiz, falando isso. É um preso que vai voltar pro presídio. Ele está dando o efeito pedagógico. Um efeito pedagógico para o aluno. Amplo, né? Está ampliando o efeito pedagógico. Sensacional. Sensacional. Por isso que ganhou no Navari. Muito bom mesmo. 2013. Interessante. E aí, além disso, a gente tem o Realize, é um outro projeto lindo com a Estácio FAP. O que eu queria? Eu queria que, por ter dificuldade de arrumar emprego, a gente tem muita dificuldade, a gente tem um projeto do CNJ que chama Começar de Novo, é do CNJ, não é meu. A gente tem dificuldade para arrumar emprego. E aí a gente pensou o seguinte, pá, difícil arrumar emprego, então vamos tornar esses caras empreendedores, empresários, não depende de ninguém. Alguém pede antecedentes para o cara que vai consertar seu ar-condicionado? Não. Conserta ar-condicionado, vem cá, se fizer um bom serviço, preço justo, eu pago ele vai embora. Eu vou ficar vigiando ele fazer o serviço. Confere. Se ele for preso, ex-preso, você vai pedir antecedentes dele? Não. Se ele fizer um bolo maravilhoso, tu vai pedir antecedentes dele? Também não. Então, se ele vira empresário, aí é onde entra o Realize. A Estácio FAP torna essa pessoa empresário. O know-how é toda dela, porque como ela é uma faculdade, ela tem todo o know-how para tornar uma pessoa empresária. Aulas, cursos livres. E as meninas são do fechado. Nós começamos com semiaberto, hoje são meninas do CRF, do fechado. Vão 30 meninas para dentro da faculdade. 30 meninas vão para dentro da faculdade. A faculdade também vai para dentro do cárcere. Então você tem o Conquistando Liberdade, você tem o Realize. Aí a gente colocou lá dentro o método CIS, que é o maior curso de inteligência emocional do mundo. Como funciona? O Paulo Vieira faz doação do curso. Vamos ter um agora em abril, se não me falha a memória, em São Paulo. E lá tem 10 mil pessoas presenciais, 12 mil, fora o que está online, que vende, tudo é vendido. Aí tem um monte de gente online. Só que para o presídio é de graça. Inclusive, a gente faz a divulgação, né, na mídia, pedindo que outro juiz, ou secretário de gestão penitenciária, ou governador de estado, queira implantar um método CIS nos seus presídios. Estou à disposição para falar como é que funciona. E para ele vai ser de graça. Não tem custo. Porque o link ele é transmitido full time. O que fala em São Paulo chega no presídio. Imediatamente. Então a gente quer ampliar isso aí. E foi isso que despertou a Beth. As meninas estavam saindo para o método CIS, elas perguntam, para onde vocês estão indo? Eu falei, vamos para um tal de método CIS que o juiz arrumou. A Beth já conhecia o CIS. O CIS é caro. Acho que R$4.000 por pessoa. Se paga. Nossa, esse curso é maravilhoso, aproveitem cada segundo, esse curso é caro e tal. Aí ela pediu a diretora, eu posso fazer esse curso depois? A diretora, não, quando tiver depois, eu te coloco. Colocou a Beth para fazer o CIS. É o cor da mentalidade. Ela virou empresária, vai vender franquia do brownie dela? Isso é extraordinário. Então, você tem um método CIS lá dentro, que a gente nunca parou desde abril de 2020, nós faremos agora 5 anos. É interessante que... Mais de 5 mil presos só no estado do Pará, mais de 55 mil presos no Brasil. Nessa visão é que muitas das pessoas que às vezes adentram o sistema carcerário é por falta de oportunidade. Ele vai achar essa oportunidade dentro do presídio. Dentro do presídio. É no deserto. Né? Ele vai achar no deserto. O CIS, ele é doado para o Mato Grosso, para o Distrito Federal, para Minas Gerais, para Roraima, para o Pará, né? E alguns estados vêm e vão. A gente não quer esse vem e vão, entendeu? O Ceará já fez maravilhas, mas parou. O Recife, né? O Pernambuco parou. Nós queremos que seja permanente, entendeu? O Maranhão parou. Então nós queremos que comece o método CIS todo mês, assim, de 2 em 2 meses que tem, né? Todo mês que houver, ele também transmita para os presos. Porque qual o custo? 0.
que você tem que fazer? Tem que ter internet, televisão e um computador. Mínima. Isso você tem dentro de todas as presídios, você tem internet, televisão e computador, porque tem as salas de aulas EAD. Então, qual é o custo para o Estado? Nenhum. O que ele tem que fazer? Só mudar a dinâmica lá dentro, botar o preso na sala de aula, não tem risco de rebelião, a sala de aula está trancada, tem uma televisão e um computador, e o cara fica assistindo o dia inteiro. Até de madrugada. Isso é um ponto que eu queria lhe perguntar. A gente tem, o senhor sabe dizer a população carcerária hoje do estado do Pará? Em torno de 18 mil. 18 mil presos. O acesso à educação por parte desses... A SEAP tem projetos próprios? Tem alguns convênios com a SEDUC, mas precisamos ampliar. A EAD nossa está parada. Tivemos um problema de fraude, mas ela está parada. Eu já cobrei isso várias vezes, porque não posso parar a EAD. As pessoas estão pagando o semestre e vão perder o semestre que não estão fazendo o curso. Então, esse é um dificultador. Mas o sistema penal sempre tem essas dinâmicas. O acesso ao trabalho interno, trabalho externo. Temos o trabalho interno, mas, Marcelo, tem que pensar o seguinte: eu não tenho vaga para todos. Se eu falar com você assim, não, a partir de agora a SEAP vai ter que arrumar, eu determinar, a partir de agora a SEAP vai ter que arrumar 100% trabalhando e estudando. Aí o sedutor vai virar assim, então, beleza, eu também gostaria disso. Como? Porque eu como, meu amigo. Eu preciso de parceria com empresas, por isso que tenho que começar de novo aí. Você, empresário, vamos fazer uma grande montagem de sofá lá em Americano. Vamos construir um galpão gigantesco e montar sofá lá. Ou vamos construir manilha de concreto. Né? Aí, mas eu preciso de um empresário para fazer isso. Eu preciso de alguém que queira fazer isso dentro do sistema penal. Parceria público-privada. É lógico, não existe mágica. Ou eu vou montar, por exemplo, fábrica de uniforme. Ainda para fazer uniforme para todo o estado do Pará, todas as prefeituras, todo o sistema de saúde, tudo, carteira. Rapaz, dá para fazer milhares de coisas. O que falta para, de fato, os empresários terem interesse nisso? É isso que eu não estou entendendo. Porque aí poderia ser algo promissor, né? Você tem que ter... mão de obras. Primeiro você começa com o preconceito. A primeira coisa é o preconceito. O cara quer mexer ir para dentro do presídio, mexer com isso, né? Ou ele pensa que aquela fase que eu falei do criminoso, bandido bom, bandido morto, na fase distorcida pela sociedade, que é literalmente matar. Se o cara tem esse pensamento, é todo preconceituoso, ele não vai querer colocar esse preso para trabalhar, para ressocializar. Não, ele quer extermínio. E eu não quero isso. Eu quero que o homem cresça aí, que o homem apareça, que as meninas... Mas é maravilhoso. Olha, eu tenho coragem, a gente faz uma mostra lá no Tribunal de Justiça, que a gente vai para a 4ª mostra dentro do Tribunal de Justiça. E nós colocamos 6 a 7 corais para cantar lá e mostrar o trabalho feito dentro do presídio, tudo que é feito lá dentro, né? Desde hortaliça a móveis. Isso lá dentro da Justiça, no auditório da Corregedoria. E a frase que eu mais gosto de perguntar, Paulo, os presos, que estão mais de 130 presos sentados lá no auditório da Corregedoria. Quantos aqui são do regime semiaberto? Ninguém levanta a mão. Aí eu pergunto, quantos aqui são do regime fechado? Levanta a mão, todos. Eu estou com 130 homens e mulheres de casas diferentes, dentro do Tribunal de Justiça, todos do regime fechado. Isso aqui é coisa mais maravilhosa que isso? Você está tirando os presos lá de dentro, confiando nas pessoas, sem algema, o auditório lotado de familiares, as pessoas chorando, eles se emocionando, cantando, zero problema, zero. Em parceria maravilhosa com as igrejas, Universal, Assembleia de Deus, Quadrangular e outras igrejas. Você quer uma coisa mais bonita que você vê preso do regime fechado, fora do sistema, dentro do Tribunal de Justiça, fazendo essa cantoria lá, mostrando o seu trabalho, mostrando a sua cara, e os familiares, eles vendo eles fora do sistema, no ar-condicionado, recebido com dignidade, com respeito. Os policiais penais sabendo que é importante o trabalho deles para ressocializar. É uma maravilha. Nós tínhamos um problema muito grave da ociosidade. Os presos ficavam dentro das celas. Ainda ficam ociosos. Ainda ficam ociosos. E a gente tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina. Sim, mas para ressocializar efetivo, eu preciso de trabalho e estudo. E para ter isso, eu preciso de vaga.
A gente não pode, não se cria vaga assim. Para fazer a faxina. Quantas pessoas, todo mundo vai faxinar presídio agora? Para pegar a marmita, de subir marmita, subir o café, todo mundo vai fazer isso? Dá para fazer isso todo mundo? Não. Não dá. Senão não fica nem ninguém na cela para receber. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar oportunidade. A oportunidade eu preciso de empresários. Aí você tem que colocar N coisas lá dentro ao mesmo tempo. N. Eu já falei, Conquistando a Liberdade, é o Realize, é o Começar de Novo, do CNJ, arrumando emprego, quando ele sair. Tem que industrializar o presídio, então. Esse é a grande mote. Industrializar o presídio de um lado e ter a PAC do outro. É isso aí. Eu tenho que ter igualzinho aí o Paraná. Eu não conheço, mas já ouvi falar que você entra no lugar, é uma fábrica de sofá, de colchão. Você entra, é 3 turnos, 24 horas o negócio funcionando. Os caras produzindo, você está sentando num sofá. Fábrica de imóveis, o Sul, o Sudeste. Sentado num sofá, às vezes, que foi produzido por um preso, por um interno, que o cara trabalhou 24 horas, quer dizer, o preso, né, tem 24 horas trabalhando de turno ali, então fazem revezamento, né? Ele não trabalha 24 horas, eu me expressei mal. São revezamento, mas a empresa funciona 24 horas. A estrutura, né? A estrutura. E não é um presídio, é uma fábrica. É uma maravilha. Nossa, isso é uma benção. Curiosidade, como funciona o sistema de remuneração dos detentos? E você precisa também de acabar com os manicômios. Porque eu não vou ter que ressocializar todo? Ou a minoria aí, que são os loucos, os problemas mentais, os inimputáveis, não vão entrar na cota? Ninguém lembra do louco. Ninguém lembra mesmo, não. Mas eu lembrei. Mas normalmente não lembra. Não, ninguém lembra. Então você deixaria os presos lá do manicômio. Até hoje, os 415 estavam lá e eu tinha que cumprir a resolução do CNJ para ontem. E aí? Cumpre como? Não cumpre. Não cumpre porque não daria tempo hábil. Mas hoje, com 30, já com 10 engatilhados, vai ficar 20. Porque os que sobram sempre são os mais difíceis. Ninguém quer. Não é querer, é capacidade dele próprio. Eu tenho uma moça lá que vive deitada. Eu nunca escutei a voz dela. Então, mas quando eu falo ninguém querer, pode soar meio estranho, né? Meio maligno. Não, ninguém querer, porque quando tem um problema maior a ser trabalhado, ou seja, uma certa dificuldade. Um desafio maior. Eu tenho um desafio maior, as pessoas se Então, assim, você tem uma moça que sempre que eu visito, eu nunca escutei a voz dela. Nunca. Tem um problema seríssimo. Grave. Mas eu tenho outras que eu fui esses dias visitar em Coraci, numa residência terapêutica criada pelo Estado, aí foi o governo Helder, criada pelo Estado. Cheguei lá em Coraci e a pessoa me disse que a interna tinha passado se não me falha a memória, o Réveillon ou o Natal, não sei, não me lembro. Mas é uma dessas datas comemorativas. Ela tinha passado na casa de uma das cuidadoras da residência. Ela tinha saído da residência, ido para uma casa da cuidadora, passado lá o Natal e tal, ido para a igreja, assistido uma missa e tal. Uma mulher que estava trancada lá no HGP, que tá com problema mental, mas hoje não está no presídio, hoje ela está na casa. Casa você sai e volta a hora que você quiser. Você não é mais preso, você é residente. Você reside ali. Então, se eu resido, eu posso sair, posso voltar. Lógico que tem regras. Sim. Né? Eu posso fazer o que eu quiser. Como na casa minha, eu não posso fazer o que eu quiser. Mas ela tá ali numa casa. Não tem mais o policial, não tem que falar assim, senhor, não tem que pedir permissão para nada, tem um almoço decente. Que maravilha. Eu fui numa outra residência terapêutica, cheguei lá, não, doutor, fulano não tá, que é fulano saiu para capinar quintal dos outros. E o outro tinha saído para vender bombom. No sinal, vender água, vender balas, né? Sim. Guloseimas no sinal. Um preso que estava lá no sistema penal. Dizem que ele é louco. Mas olha aí. Deixa eu tentar aqui voltar à pergunta. Quando a gente fala da industrialização do sistema carcerário, como que funciona a questão da remuneração? Porque, às vezes as pessoas se furtam de tentar procurar alguma parceria pública-privada por não entender como funciona. É um salário mínimo. Esse valor é destinado ao presidiário? Ao presidiário, parte ao Estado e parte vai para a poupança. Entendi. Parte vai para a poupança. Nós temos basicamente essa estrutura. O salário mínimo. Esse salário mínimo, essas pessoas têm a carteira assinada? Como funciona? Ou não? Vai ter o pagamento do INSS.
mas pode fazer um convênio com o Estado. Não teria carteira assinada. É um convênio com o Estado para fornecimento da mão de obra. Você não tem a carteira assinada. Entendi. Mas o INSS é pago. Entendi, interessante. Tá? Então, assim, fica até mais em conta, né? Alguns direitos aí fica mais em eu conta. É benefício do próprio empresário, Com né? certeza. Não, uma das coisas, às vezes, que não consegue viabilizar, porque é a falta de comunicação. Às vezes as pessoas Não sabem, né? Não sabem A questão como do fazer. preconceito. Fundamentalmente a questão do preconceito. Pesa muito. Eu crio um preconceito. Olha, quando eu interditei o HGP, mas como você vai botar o cara que matou criancinhas, que fez isso, que comeu, que... Mas onde está esse cara? Tá lá no HGP? Bora lá. É o imaginário. É o imaginário. O preso lá é o louco, o maluco, o cara que é canibal, que sabe, sai pra rua fora, assim, sangrando, né, furando os outros e com o olho vermelho e com dente parecendo vampiro. Você cria um imaginário. E aí, por causa desse imaginário, você não solta o preso, tá lá na HGP. Aí, quando você solta o cara, aí você vê que o cara vai trabalhar, que o outro voltou a mexer com a horta, que o outro voltou a estudar, que o outro tá vendendo bombom, que a outra vai pra casa da cuidadora. Né? Vai para cada cuidadora, passar o Natal, passar o Ano Novo. Né? Que o outro. E você vai ter problemas? Claro. Você pega 12 pessoas, que as residências terapêuticas são 12 pessoas. Pega 12 pessoas diferentes, põe dentro de uma casa. E aí eles podem estar em conflito? Na casa de vocês não tem conflito, não? Você tem que administrar. Lá também vai ter conflito. Normal. E aí você tá com as pessoas com banho tomado. Eu cheguei numa outra residência aqui, perto, nós aqui, na região do Marco, a presa tava cheirosa, assim, banho bem tomada, bem cuidada. Você percebe que tá ali. Eu não marquei para ir ali, eu cheguei de surpresa. Como se fosse um padrão, realmente. É. Me entende? Então, assim, aí é um projeto do manicômio, de acabar com o manicômio que a gente fez. Isso faz parte da ressocialização, é o método CIS, é o Realize, é o Conquistando a Liberdade, né? São os projetos da amostra lá no Tribunal de Justiça, que você mostra a cara, né? E a SEAP tem N projetos. Não vou ficar falando dos projetos da SEAP, porque ela tem muitos, né? Ela tem SEDUC. Ontem, conversando com o Osmar, a CESPA está com um projeto junto com a SEAP, que está finalizando, ele falou que vai mandar o convite da formatura de auxiliar bucal de dentista. Eu estou treinando presos para ser auxiliar bucal. Não estou gerando nele um emprego? O que você está fazendo? Não, eu Tá sou... dando uma profissão, né? Estou dando uma profissão pro cara. Não, eu sei que eu sou auxiliar da questão do exame bucal, da instrumentalidade. Eu posso ajudar um dentista na hora do procedimento a fornecer todo o material, porque eu sei tudo que já aprendi. Estou certificado pela SESMA, aliás, pela CESPA, pela Secretaria Estadual de Saúde. Olha que barato. Então, assim, além desse, você tem N projetos lá dentro ocorrendo. Fora as igrejas, que estão o tempo todo lá, curso de cabeleireiro, curso de manicure, curso de design de Eu queria até sobrancelha. fazer uma pergunta. Qual a importância da religião no sistema carcerário? Fundamental. Religião e educação. E se você não tiver essas duas situações, por isso que as igrejas têm que ser absolutamente acolhidas. Acolhidas, amparadas, auxiliadas, isso a gente faz muito. Porque é aí que você consegue essa distensionamento. O presídio, às vezes, está para explodir, para pegar fogo. Chega à igreja, faz uma pregação, leva um lanche diferente lá para os familiares, acolhe os familiares de presos, que às vezes chega sem lanche. A igreja acolhe. A SEAP não tem verba para dar alimento para familiar. Quem acolhe é a igreja. Como que é efetivado essas visitas das igrejas? É um cadastro que é feito dentro da SEAP. Eles fazem um cadastro. O cadastro, e aí a tem um SEAP faz uma pré-checagem, depois emite a autorização e aí cria os horários. Todas as igrejas? Todas as igrejas. Qualquer uma que quiser fazer esse trabalho lá dentro é da mesma forma. Vai se criar um horário para que ele possa fazer a evangelização. Mas eu sempre peço, você da igreja, quer fazer evangelização no cárcere? É ótimo levar a palavra de Deus, mas pensa em levar curso. Pensa em profissionalizar.
Porque só a palavra de Deus, digo só não, mas a palavra de Deus, se você não tiver um curso para eu me libertar desse ciclo vicioso que é o crime, como ele vai sair do crime? Responda para mim isso. Ele vai ser pastor? Porque você está pregando a palavra? Beleza, então ensina para ele um curso de teologia, que a Assembleia de Deus fez. A Assembleia de Deus fez um curso de teologia dentro do cárcere. E depois houve um concurso entre várias casas penais para ver quem era melhor entendia de Bíblia. E eu fui lá participar algumas vezes. Houve uma final o ano passado, o pastor Fábio. Você ouviu falar isso? Concurso entre casa penal de teologia? Zé, nós temos. Quem fez isso? A Assembleia de Deus. Os caras vão seguir pastores. Quando sair, já sei muito de Bíblia, eu posso ser pastor, cuidar de uma... E ele mostra o testemunho dele, que ele mudou de vida. Então, essa Assembleia de Deus já trouxe curso de energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica é energia solar, tanto de instalação quanto de manutenção. O pastor Fábio arrumou um cara que é bam nisso, levou para dentro do cárcere. Cara, o preso saiu lá do presídio, ele é técnico em energia fotovoltaica, ele vai instalar a placa e consertar a placa. Isso é o boom do momento. Tá com pegada. Não entendem isso, senhores? Isso aqui é fundamental a igreja lá dentro. Fundamental. Eu preciso da igreja lá dentro. E eu preciso do conselho da comunidade, que a gente já está, nosso conselho está formado, eles são atuantes, estão trabalhando. É necessário. E é necessária educação. Seja EAD, seja SEDUC, seja ensino básico, formar, eu preciso de todos os cursos lá dentro, respeitar os horários da sala de aula, cumprir o cronograma. As pessoas têm que entender que educação liberta, tira o sujeito do cárcere. Excelência, vamos falar de semiaberto harmonizado. Nós enfrentamos, logicamente, no sistema penitenciário a nível nacional, a questão da superlotação, né, o excesso de presos para o espaço que o Estado oferece para encarcerá-lo, e aí veio o advento do semiaberto harmonizado no Pará, que possui ali um regramento a ser seguido para que aquele preso do semiaberto seja beneficiado. Não tem previsão legal, né? Não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Não. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os avanços tidos com o semiaberto harmonizado, se efetivamente minimizou ou contornou essa questão da superlotação carcerária. Fale um pouco para a gente sobre esse tema. O semiaberto harmonizado é uma antecipação da data de saída. Ele estava com a data de saída para setembro desse ano, para ir para o aberto, para ser tornozelado. A gente antecipa isso e põe ele agora fora, na expectativa que ele não volte. Tornozela ele vai ficar tornozelado até setembro e depois 90 dias ou um ano. Mas não resolve o problema. Não é o problema. Eu já fiz... Eu estou na quinta, eu acho, portaria. Mas não adianta, não resolve. Continuo com 1.800 presos lá na colônia. Não é isso. Eu tenho que criar novas vagas. Eu não vejo. É só um enxugar um gelo, ajudar, tensionar. É paliativo. E eu não gosto de nada paliativo. Eu gosto da coisa definitiva. A SEAP está com alguns projetos de transformar alguns lugares de presídio em semiaberto para criar novas vagas, para a gente crescer. E o que gera mesmo, pessoal, é presídios, indústria, sabe? Presídios que se transformam, a PAC. Porque o próprio presídio indústria, ele diminui o prazo do detento, né? A PAC. Da unidade. A PAC, o preso é obrigado a trabalhar e estudar. Se eu for criar uma PAC... O que falta hoje para as pessoas que nos acompanham? Para, de fato, trazer uma PAC para o Estado. Pelo menos a tentar iniciar uma PAC. Mas não foi para frente. Falta tudo. Você tem um espaço onde fazer. Não tem lugar, não tem prédio. Tem que construir lugar. O lugar é construído nos moldes da PAC. Tem um padrão. Tem um padrão. Não pode ser qualquer... vou alugar um galpão aqui, vou... Não é assim que funciona. É um lugar, é um padrão. É assim. Vai construir o presídio da PAC? É assim. A chamada de PAC tem que ser assim. Nos moldes, na doutrina da PAC. E nós não temos nada. A figura de quem seria o responsável por aquela PAC. Tudo. Coordenador. Não é o SEAP, é a sociedade civil. O diretor da PAC é um dentista, médico, administrador de empresa, o cara que doa lá o seu tempo voluntário. Por que no Estado não recebe nada? Por que nos outros estados a gente percebe que já está mais evoluído? O que falta de fato aqui
no estado do Pará para que inicie as questões das APACs? Ali? Não, eu não sei te responder essa pergunta. Essa pergunta eu vou te responder assim. Não sei te responder. Porque eu já fiz gestão, eu já tentei, todo mundo quer a APAC. Se você perguntar para o governador, ele quer a APAC. Porque ele já sinalizou isso numa reunião que a gente teve, ele ficou encantado, ele quer a APAC. O Tribunal de Justiça de Esmagador Nazaré Gouveia quer a APAC. Eu quero a APAC. Um monte de gente quer, o Cirotô quer, um monte de gente quer a APAC. Falta alguém da iniciativa privada, civil. Falta algum clique aí que a gente precisa entender qual que é o processo que está faltando aí para a sociedade investir e a gente fazer essa APAC. Seria o cenário ideal, né? Você imaginar uma casa penal em que os presos se administram, em que o índice de fuga é zero. Ressocialização onde todos alta. os presos Altíssima. cumprem sua pena com dignidade, dignidade. tem seu espaço, eles zelam pela sua própria Deixa eu te falar uma coisa que subsistência. aconteceu lá em Seria Minas. interessante. É o mundo ideal. Isso seria interessante até por causa da COP30, porque isso afeta diretamente os ODS, né? Lá em Minas aconteceu o seguinte. É uma situação que uma juíza e um juiz foram dormir na APAC. Eles dormiram dentro da APAC, nas acomodações lá e tal. Só que faltou luz à noite. E aí, eles acordaram com a falta de luz. Estava o ar-condicionado ligado e tal. Calor. E aí eles acordaram com a falta de luz. E aí, quando acordaram com a falta de luz, ela escutou bater na porta. E aí ela atendeu, eram os presos. Doutora, faltou luz, mas não se preocupe. Nós estamos aqui na porta do quarto da senhora, pode dormir tranquilo. Os presos vão lá fazer segurança. Me entendem como é que inverte completamente a situação? Maravilha, a PAC é uma maravilha, é uma bênção de Deus mesmo, é uma criação... Tem quantos estados já? Não, eu não sei te falar em quantos, mas eu acho que em alguns estados. No sul do Brasil tem, Minas 40, mais de 40 em Minas, Maranhão 7. Então, em Minas é o sonho do detento, né? É chegar na PAC, é tipo assim, mas, o grau máximo a ser procurado. As pessoas acham que é hotel. E tem gente que vai e não se adapta. Como assim? Explica para as pessoas. As pessoas assim, então a PAC é um hotel. O preso come bem, o preso dorme bem. E aí eu quero ir para lá. E aí o cara vai para lá e não se adapta. Por quê? Porque ele acorda às 6 da manhã e ele tem que fazer a oração. É mais disciplinado, né? Mas, não, é muito disciplinado. É por isso que é diferente. É extremamente. A refeição, se me falha a memória, o café da manhã é às 7, ele tem que acordar às 6, e ele só pode ficar na cama se ele estiver doente, senão ele tem que levantar. E ele vai pro café. Primeiro ele vai pra oração, depois ele vai pro café, aí depois ele vai para um trabalho ou vai para um estudo, e ele tem que fazer, e ele tem que manter a cela limpa, ele não tem que arrumar confusão com o colega de quarto, o banheiro tem que ser limpíssimo, a cela tem que ser arrumada, é zero palavrão, é disciplinadíssimo. E às 22 horas o preso fecha a porta da cela e você vai dormir. Então, entre 6 da manhã às 22 horas é trabalho ou estudo. Então, não pense que nós estamos falando de um hotel, de um resort, o cara tá ali tranquilo, perna pro ar. Tem processos e procedimentos bem específicos. Para implementar uma PAC aqui no estado, inicialmente teria que uma pessoa participar e conhecer de fato a fundo as APACs já implementadas, né? Tem que conhecer, mas assim, como é uma autogestão, como começa uma PAC no estado? Então nós temos o prédio, temos a direção formada, tá tudo organizado, já tem a verba, né? Porque o estado vai passar um dinheiro para essa organização, para ela fazer a gestão. E aí vem preso lá de Minas Gerais, ou vem do Maranhão. Os presos saem do presídio de Maranhão, 4, 5 presos, e vêm para cá. Não, para começar a PAC. Aí eles vêm para cá e 4, 5 presos lá do Maranhão, 10, né? Vamos colocar 4, 5, 10 presos lá do Maranhão, e você põe 5 presos aqui do Pará, junto com os 10 do Maranhão. Como é que funciona? É assim, assado, cozido. Pá. Aí vai ampliando. Aí vai ampliando. Aí uma hora os presos do Maranhão vão embora, não precisa mais deles, e o preso do Pará toca o resto. E aí a sociedade aprende a gerir. É assim que funciona. Até o preso quem faz é a PAC. Até para iniciar é o próprio preso que inicia. É, ele que inicia. Ele vem lá de fora. Então a expertise quem traz são os próprios detentos. Dos detentos, ele que disciplina. E aí geralmente a PAC manda os melhores, né?
Para começar uma PAC no Pará Nova, vou mandar o melhor preso que eu tenho aqui da minha PAC. Vou mandar o top. Ele vai fazer um trabalho que vai... a gente pensa sempre assim, né? E é uma maravilha, cara. É uma maravilha. Eu me encanto, eles trabalham, eles fazem pizza, pão de queijo, eles fazem salgado, eles fazem pão, eles vendem pão no comércio. É uma fábrica, a APAC. Além do estudo, além de ter um dentista, de ter um médico, tudo tem que ser guardado. Um preso por cama, não é... Até para a questão do presídio empresa, deve ser mais fácil dentro de uma PAC, né? Ah, é. Porque Mas o presídio de empresa funciona também. dentro da PAC. Não, em qualquer lugar. Não, eu falo assim, mas lá, para a questão do preconceito, deve ser mais fácil. É, mas em qualquer lugar funciona. Se você trouxesse um presídio de empresa para cá, instalasse aqui, em qualquer lugar aqui, te garanto que dos nossos 6 mil presos aqui da região metropolitana, você acharia aí 100, 200, 500 presos top, sem nenhum tipo de problema. Olha, neste momento que nós estamos conversando agora, no movimento Legendários, que está na região do Marajó, eu não posso falar onde é, eu tenho 5 presos de justiça do regime semiaberto, sem tornozeleira, sem policial. Eu tenho 5 presos no meio do mato, neste momento, que se eles quiserem sair correndo no meio do mato, eles saem, eles fogem. Estão lá no meio do mato fazendo Legendários. Interagindo com outras pessoas. Com médicos, com dentistas, com advogados, com empresários, com pastores. Ninguém sabe que eles são presos, que eles não vão se identificar. Lógico que depois as famílias vão saber que eles são presos, que eles devem na comunicação com as famílias, mas eu estou vindo do presídio. E nós somos o primeiro estado, né, o primeiro movimento de legendários do mundo, que o Legendários é um movimento mundial, Legendários, movimento mundial, começou na Guatemala. Acho que nós vamos estar batendo aí os seus 100 mil homens daqui a pouco. E somos o primeiro estado a colocar presos de justiça para fazer o Legendários. Nós somos o primeiro, nós somos o pioneiro. Colocamos isso ano passado, novembro do ano passado. E agora, de novo, repetimos, mais 5 presos. 5 presos estão agora no meio do mato, buscando o encontro com Jesus. Buscando uma transformação. Delmar, é a solução? Não. Mas é mais uma ferramenta. Mais um mecanismo. Eu preciso de cárcere, eu preciso de todas as ferramentas. Qualquer coisa que você me fale assim, justiça restaurativa, o cárcere é bom. Curso de inteligência emocional, o cárcere é bom. Qualquer coisa que deu certo aqui fora, que a sociedade aprova e que eu posso levar para lá de uma certa forma para auxiliar aqueles homens e mulheres presos, qualquer ferramenta, ele é bem-vindo. A igreja quer ajudar, a igreja é bem-vinda. Só traga o curso também para profissionalizar, mas a igreja é super bem-vinda, sempre super bem-vinda. A educação formal, SEDUC, SEMEC, super bem-vinda. Né? A CESPA, curso de auxiliar bucal. Olha que negócio fantástico. Parabéns aí para a CESPA. Bem-vinda. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem gratidão de trabalhar com uma área. Eu gosto muito da área. Né? Eu falo empolgado, né? Falo com paixão. Só se vive uma vez, tem que se viver com paixão. Ninguém vai lembrar da sentença que eu dei. Ninguém vai se lembrar. Ah, doutor, obrigado pela remissão, obrigado que você me botou no semiaberto. Nenhum advogado vai se lembrar. Esquece. Mas uma vida que eu transformei através de qualquer desses projetos meus. Eu encontrei com um cara no circo, aqui em Belém. Eu estava com a minha família no circo. E aí o cara veio para mim. Tá no meu Instagram. Delmar Barroso. Acho que vocês vão colocar isso depois na mídia, né? Coloca lá o Instagram. Aí tá lá no Delmar, Delmar Barroso. E aí o cara lá no circo veio e falou comigo, doutor, muito obrigado. Eu, por quê? Eu fiz 5 métodos CIS dentro do cárcere. O senhor mudou minha vida. Eu tô aqui com a minha esposa trabalhando. Eu tô com a minha esposa assistindo o circo. Ele não estava trabalhando. Ele estava assistindo com a esposa dele. Fez questão de me pensar que é minha esposa. Tô aqui assistindo o circo. Eu também estava assistindo o circo. E esse cara que vale a pena. Isso vale a pena. Esse cara nunca vai me esquecer. Impactou de fato a vida das pessoas. Transformou a vida do cara. Você mudou de uma radicalmente. Você pega um cara do Conquistando a Liberdade ou do Realiza, essas meninas que estão fazendo lá, que você impacta.
ou de qualquer outro projeto social, do Método CIS, qualquer outro projeto social que você ponha lá dentro, lá, ou de um projeto que não tem nada a ver com isso, que é o meu projeto querido, que eu ganhei o Inovar em 2023, que é o Inocência Roubada, que é um projeto contra a pedofilia. Se eu tiro uma criança do abuso sexual... Conta um pouco sobre esse projeto, por favor. Nós ganhamos Inovar em 2013, 2023, desculpa, 13 foi o Conquistando a Liberdade, 2023 nós ganhamos com Inocência Roubada. O que a gente faz? A gente vai para uma escola Se ganhar a terceira agora, pede música no Pois é, Fantástico. vamos ganhar. Nós vamos ganhar com o Método CIS. Vamos lá. Nós vamos para a escola pública ou privada, geralmente a escola pública, e a gente conversa com as crianças, que é a regra do farol, do semáforo, onde não se pode tocar. Não existe beijo na boca, não se toca no pênis, não se toca no ânus. E papai e mamãe, só para lavar. A pergunta chave do projeto é: quem pode tocar no seu corpo? Vocês têm filhos? Mas não é bebê mais não, né? Não, Tem já uma é de 3 anos. 3 anos. Então você, Marcela, é ideal para fazer a pergunta. Você vai fazer a pergunta para sua filha: quem pode tocar no seu corpo? Qual a resposta que ela pode dar? Papai e mamãe. Errada. Só eu. Só eu. Porque o papai, violência doméstica normalmente vem do seio familiar. O abuso sexual, ele é praticado principalmente pelo pai, pelo padrasto e pelo círculo familiar. Confiança. Então, quem pode tocar no seu corpo? Só você. A criança tem que responder: só eu. Papai e mamãe só para lavar. E você, que é o advogado, tá me dando a resposta errada. Faz parte? Faz. Ninguém sabe tudo. Eu também não sabia. Como é que eu aprendi isso? Quando minha filha nasceu. Quando minha filha nasceu, minha vida mudou. A gente muda. Ficar parado, quem fica parado é poste. A gente tem que mudar. E aí, chegavam os casos de abuso sexual. Eu fui o primeiro juiz do norte do Brasil a fazer o depoimento sem dano naquela época, chamado depoimento sem dano, hoje depoimento especial. Eu fui o primeiro do norte a fazer. Não existia resolução do CNJ, só o da UTOE e algum outro juiz gato pingado, São Paulo, faziam depoimento sem dano pelo Brasil afora. Eu fiz contato com o juiz da UTOE, ele me mandou o livro dele, eu li, a gente implantou em Abaetetuba. Fomos o primeiro do norte. E aí depois eu pensei assim: se eu quero coibir esse abuso sexual, eu tenho que ir atrás dessa vítima. Porque ficar esperando a vítima ser violentada para depois punir o abusador, que coisa horrorosa! Vamos para a escola proteger essa criança. A gente criou em Abaetetuba o Inocência Roubada. Informação é tudo. Informação é tudo. Aí a gente passa para a criança rapidinho, Sim. né, que ela, onde não pode tocar, né, no corpo dela, e logo em seguida conversa com o professor. Se a criança relatar para você que foi tocada, o que fazer? Como proceder? Como identificar essa criança abusada? Quais são os sinais? Aí não dá para conversar, porque eu realmente preciso aí de 1h30 de palestra, Muito bacana. né? Então aí a gente conversa. Aí eu ganhei o Inovar em 2023, por causa do projeto contra a pedofilia. É muita informação, né? Vamos ficar aqui 2 horas. A gente estava conversando aqui, eu estava pensando numa coisa interessante. Você sabe um projeto que poderia ser muito bacana de ser feito? Seria um podcast dentro do presídio. Sabe esse impacto desses presidiários contando dentro da escola? Você tentar criar esse sistema de vídeo. Porque você levaria isso, impactaria de uma maneira mais constante, né? Mais ampla. Ou trazer um também, né? aqui. Não, mas o bacana é você criasse um canal para essa situação específica, seria muito interessante mesmo. Criar um podcast para os presidiários, contar a história dele. Tem muita história bacana. Tem muita história de imagino que superação, sim. tem muita história de vitória, de desafios, tem muita história legal. E tem uma palestra nesse sentido, né? O que você pode aprender com a vida do preso? O que você pode aprender com a vida do preso? Já pensou nisso? Eu tenho uma palestra nessa, eu falo sobre isso. Muito bom. Eu discuto a questão da gestão da emoção, né? Inteligência emocional, baseado na vida do preso. E aí você tem muita coisa para se aprender, Bacana. né? E uma das perguntas que eu vou deixar no ar é: por que Deus pediu a Abraão para matar Isaac? Por quê? Não vou. Primeiro homicídio. Na minha palestra você fica sabendo. Né, Marcelo? Na minha palestra eu te conto. Foi o mandante, hein? Pronto.
Mas Deus, foi o próprio Deus que Então. pediu. Tá lá na Bíblia, lá. Deus que pediu. Não foi isso? Oi, tá na Você não- Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas por quê? Eu Na minha- devolvo a pergunta. Vamos gostaria nos de ter inscrever uma na palestra. resposta Vamos aqui. nos inscrever na palestra. né? Então, assim, Inteligência emocional, criando gatilhos para que nossas inscrições. fiquem aguçados, né? Por isso que eu falei aquela frase, né? Para as pessoas dentro do podcast também despertarem isso. Porque senão fica aquele monótono, né? Aquela fala monótona aí, o juiz está falando para matar, né? O que ele quer dizer com isso? Vai dar um excelente corte depois. É interessante você despertar isso, mas é muita coisa para a gente falar mesmo. A ressocialização é sempre muito bom, é um tema muito, muito querido, que as pessoas têm que entender que preso hoje está contido. Ele está lá no presídio. O preso está contido, mas amanhã ele está contigo, está na rua. Você não sabe quem é preso. Aí você tem organizações criminosas crescendo no estado, criando exércitos. Porque eles não viram as costas para os detentos. Não, Eles absorvem. eles ao absorvem a contrário. mão de obra. Exatamente. E aí a sociedade sofre com isso. Então a gente precisa de fazer uma reformulação geral para virar esse jogo. E esse jogo só com educação, com trabalho e com religião. Esse pilar aí, esse tripé, você tem que ter. A educação, o trabalho e a religião. Para te dar base com valores morais, valores éticos, para você não ter ruptura de fratura, para você não ir para o crime. Quem vai para o crime é quem está fraturado, quem está por dentro todo quebrado. Se eu estou íntegro, se eu sou uma pessoa que tem meus valores preservados, se eu sou íntegro, se eu tenho aí a semelhança com o Cristo, né? Se eu me aproximo dele, tem esses mesmos valores cristãos, eu não vou para o crime. Porque eu estou segurando numa outra ponta. Agora, se eu tenho isso fraturado, todo danificado, todo quebrado, eu não sei o meu valor, não sei para onde eu estou indo, então eu vou para o crime. E lá eu vou ser acolhido, vou ser pertencente, né? Vou ser, às vezes, poderoso, né? Vou ser o cara lá dentro. Tudo uma ilusão. A gente sabe disso, que é tudo uma ilusão. Troca-se 6 por meia dúzia o tempo todo, né? É uma grande ilusão. O que é bom mesmo? O bom é fazer o certo, fazer o que é correto, né? É dar o exemplo, né? O exemplo é maravilhoso. Doutor, É isso. parabéns, muito obrigado. Aprendi muito hoje nesse podcast e tenho certeza que vai agregar muito na vida de todas as pessoas que nos acompanham. Agradeço, já deixo o convite para novos episódios, porque não conseguimos nem de perto atingir a profundidade do tema, né, o qual a gente procura. Agradecer ao Dr. Marcelo, meu sócio, parceiro, amigo, por ter participado do podcast. Para a gente foi uma honra, né? Um assunto tão relevante que às vezes talvez não tenha parte da sociedade não compreenda a importância dela para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Mas certamente hoje nós tivemos alguém com propriedade na matéria para falar sobre isso. É um assunto que a gente não pode deixar de lado, que precisa ser enfrentado. E é bom ver que isso tem sido enfrentado de uma maneira inteligente, de uma maneira efetiva. E certamente novos avanços virão aí para que o sistema penitenciário consiga atender cada vez mais a sua finalidade. Então, agradeço, doutor Delmar, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Com certeza. Não podemos retroceder. Jamais. Né? Nós temos que avançar. Avançar em ressocialização, ela é fundamental, ela tem que ser possível e só temos que ampliar. Né? Eu acho que a SEAP está de parabéns na busca dessa ressocialização. A minha equipe, que é nota 11, está de parabéns. Eu acho que a gente tem que avançar cada vez mais. E aquilo... até inspirar outras pessoas que não são juízes ou juízas, né, que queiram vir para a magistratura, você tem que vir com um propósito. Aliás, na vida você tem que ter um propósito. Você é advogado. Tá, você vai ganhar seu dinheiro, mas qual é o seu propósito? É só ganhar dinheiro? No final da sua vida, você vai olhar para trás e falar assim, eu ganhei dinheiro. Beleza, mas quem tá aí pro seu dinheiro? Só as pessoas que querem se aproveitar desse seu dinheiro. E o seu sucesso, né, como advogado bem-sucedido, rico, né, ou mesmo como juiz, um salário bom, tal, bem financeiramente. Sim, mas o seu sucesso fez bem para quem? Além de você mesmo e a sua família e seu egoísmo. Qual o impacto disso na sociedade? Essa pergunta que tem que ser feita.
Aí você vai olhar para trás e fala assim, não, eu fiz inocência roubada, eu salvei crianças da pedofilia, eu cuidei de ressocialização, a gente fez isso, fez aquilo, fez. Deixei um legado, deixei um exemplo. Poxa vida, que barato, né? Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, não, isso é legal de fazer, eu vou fazer melhor que esse cara, eu vou, beleza, né? Vai fazer melhor e tal, mas faça, começa fazendo, não só fale, não, começa fazendo e faça melhor, e faça bonito, e isso vai em qualquer área. Médico bem-sucedido, para quê? Você faz bem com esse seu sucesso como médico? Um engenheiro bem-sucedido, você faz bem? Você faz bem para quem? Quem você atinge? Quem você cuida? Quem você zela? Você serve de exemplo? Para gerações futuras, para as outras pessoas? Você serve de exemplo? Porque, igual volto a falar, ninguém vai querer saber dos bens que você deixou. Isso vai ser rapidamente dividido ali. Mas o seu. Pode até gerar briga. Mas o seu legado, os seus valores, aquelas passagens que você fez, que você transformou vidas, isso as pessoas querem ouvir. Isso são histórias, as pessoas querem ouvir histórias. Histórias de sucesso, história de fracasso também. Eu não consegui até hoje implantar a PAC, é um fracasso. Mas não estou triste com isso, porque isso é um processo. Uma hora. Fracasso provisório, uma hora virá, né? Faz parte a vencer a guerra, faz parte de perder algumas batalhas, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Seu sucesso faz bem para quem? Então, seja sucesso, faça o seu melhor, mas faça para alguém ou para muitas pessoas. E aí nós vamos ter um mundo melhor. É isso que nós precisamos.